Abram a Bíblia de vocês no Evangelho de Mateus. Eu quero agradecer muito todo esse privilégio que me foi dado nesta manhã de participar da Escola Bíblica Dominical junto com os meus irmãos, de ter o privilégio de apresentar o pequeno Tomás junto com Ilana e o Wesley. Agora de compartilhar um pouco mais da palavra de Deus com vocês e daqui a pouco de participarmos dos elementos na ceia do Senhor. Então, quem esteve aqui cedo vai perceber que o texto de agora tem uma conexão com o texto de mais cedo. Por quê? Porque especificamente o texto de Mateus 14 tem uma relação com o texto de Gênesis 37. Não, irmãos. É porque a Bíblia tem uma unidade. E quando você começa a aprender teologia bíblica, você começa a entender, ou seja, na medida que você conhece a teologia bíblica, nada mais é do que entender a Bíblia. Na medida que você começa a entender a Bíblia, você começa a perceber que estamos falando de uma narrativa comum. E a Bíblia não é um emaranhado, um juntamento de temas desconectos. A Bíblia fala sobretudo de um personagem central, Cristo Jesus. A Bíblia basicamente fala da criação, da queda, da redenção, do restabelecimento da criação em Cristo. Criação, queda, redenção e o restabelecimento triunfal no reino de Cristo. A Bíblia está sempre apontando para esses temas gerais. E o conteúdo que a Bíblia fala de modo geral é a lei e o Evangelho. 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 Toda a construção da narrativa bíblica está perfeitamente amarrada nisso. Então, percebamos, quando a gente lê o texto de Mateus 14, nos versículos finais, do 35 ao 36, que são o texto que me deram a falar, a gente começa a entender, primeiro, está apontando, ou melhor, está ligado ao que aconteceu antes. Então a gente precisa primeiro olhar para o contexto mais próximo. Por que Mateus, também chamado de Levi, por que ele está falando disso? E perceba, ele não está falando somente deste ato miraculoso de Jesus. Ele juntou num trecho da narrativa vários acontecimentos que falam acerca do poder miraculoso, extraordinário de Cristo. Extraordinário, extraordinário, incomum. Então perceba, se você voltar algumas páginas, você vai ver lá, a partir do versículo 13, Jesus multiplica pães e peixes. É extraordinário. Não acreditem na falácia que alguns ditos pastores já ensinavam antes e continuam ensinando, de que isso daqui é apenas uma lição moral de como devemos compartilhar o que temos muito ou pouco com o pobre. Porque na verdade, dizem estes, não houve milagres, porque você sabe de que pães e peixes não podem ser multiplicados. Não, irmãos, é literalidade. Houve sim multiplicação de pães e peixes. Jesus revelou o seu poder sobre a criação. Naquele momento, na primeira multiplicação de pães e peixes, para que não houvesse uma dispersão da multidão. Assim como no deserto, Deus enviou o maná do céu, para que o povo fosse alimentado, sustentado. Nada novo, porque Ele é o Criador do universo. Ele faz as coisas acontecer a partir, entre aspas, do nada. Onde não há, passa a existir pelo poder da sua palavra. E é isso como o eu sou, Jesus faz neste momento. Ele faz com que de pequenos alimentos, ou de uma porção pequena de alimentos, haja uma multiplicação destes alimentos. Mas se você andar um pouco mais,
você vai ver no mesmo texto, ainda em Mateus, no capítulo 14, que Jesus vai dar ordem à tempestade e que o texto vai dizer que Jesus anda sobre o mar. Então, perceba, o texto que vamos ler agora no final do capítulo 14 é um apunhado de mensagens, de narrativa de Mateus, que ele quer dar ênfase. ênfase é o quê? O poder de Jesus. É assim que a gente estuda a teologia bíblica. É assim que a gente estuda a Bíblia. Olha ao redor, olha os aspectos que estão constituindo o texto. Não sei se vocês sabem, acredito que sim, as epístolas, a Bíblia de modo geral, ela não era marcada por capítulos e versículos. Não é assim. Isso só vai acontecer no final da Idade Média, que vão fazer as divisões capitulares e depois as divisões por versículos. Então, se você olha para esse texto aqui de Mateus, com uma narrativa de uma história, o autor está juntando, neste momento, vários temas, vários acontecimentos ligados à mesma narrativa, ao mesmo tempo. Jesus é extraordinário. Jesus tem poder. Jesus transforma. Jesus tem poder sobre a criação. É essa ênfase que o autor humano quer dar. Ele quer destacar, ele quer chamar a atenção. Olha o que Jesus é capaz de fazer. É isso. Então a gente vai lá para o texto já entendendo que o autor está nos convidando. Vem cá, para um pouquinho, pensa. Olha o que esse Jesus é capaz de fazer. Olha o que Jesus é capaz de fazer. Então vamos observar os versículos finais de Mateus 14. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra. É uma continuação de uma narrativa. Em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, reconhecendo por quê? Porque ele está chamando a atenção com sinais e prodígios. Ele está fazendo coisas para chamar a atenção. Mandaram avisar a toda a circunvizinhança: ó, sai gritando, grita por aí. Na terra do meu pai, na Paraíba, na época da seca, eles plantavam no rio. E o rio era um lugar onde tinha mais umidade para plantar. Mas chegava um determinado momento do ano, e às vezes essa chuva antecedia, começava a chover. Então o que eles faziam para ir comunicando as pessoas mais longe? Eles tocavam o berrante. Aí as pessoas saíam pelo leito do rio, pelas margens do rio, aonde a água iria passar, recolhendo os mantimentos, as raízes, aquilo que eles plantaram, mesmo que não estivesse ainda no ponto suficiente, para não perder o que a água iria passar. É uma anunciação. Eles estão anunciando. Algo importante vai acontecer. Então, quando Jesus chegou neste lugar, eles começaram a anunciar. Quem sabe até com berrante, em alguns lugares depois, a partir da Idade Média, quando acontecia alguma coisa importante, eu não sei se você sabe, uma das formas de chamar o povo para o centro da cidade era tocar o sino. Não só na hora da missa, do culto, mas na hora que precisava comunicar uma coisa, alguém morria no sepultamento, tocava o sino, que as pessoas ouviam ao longe e iam lá. De alguma forma, eles saíram comunicando. Ele está entre nós. Ele está aqui. Chegou aquele que nós temos ouvido falar, que tem feito coisas absurdas, extraordinárias. E o que ele fez? Ele multiplicou pães e peixes. Ele mandou e a tempestade parou. Ele andou sobre as águas. Nós olhemos o texto. Mandaram avisar toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. Tocar na roupa de Jesus. E todos os que tocaram ficaram sãos. Vamos orar mais uma vez? Deus,
é a tua palavra, santa, viva, eficaz, poderosa, perfeita, eterna. E somos nós aqui, pequenos, falíveis, até mesmo incapacitados para comunicar os teus princípios, os teus ensinos, os teus preceitos, e não só limitados para ensinarmos de ti, mas limitados para aprendermos de ti. Então, diante da tua santidade e perfeição, clamamos, instrui-nos, Senhor, edifica a tua igreja, salva para o louvor da tua glória, a oração que fazemos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Será que isso é o Evangelho? Será que a mensagem que aqui está exposta de forma simples? Entenda a pergunta que eu fiz. Será que isso é o Evangelho? Porque a igreja virou um lugar onde nós anunciamos a solução para os problemas das pessoas. E eu posso pegar esse texto e apresentá-lo de modo a colaborar com isso. Eu posso pegar esse texto e dizer, viu, irmãos, nós somos a igreja de Cristo. E Deus nos chamou para orarmos e para curarmos enfermos em nome de Jesus Cristo. Jesus fez isso, os apóstolos fizeram isso. Então, temos autoridade apostólica em Cristo para orarmos, para curarmos os enfermos. E aí eu penso, e quero pensar junto com vocês, será que este é o propósito de Jesus Cristo ao fazer estas coisas? Porque se esse é o propósito de Jesus, eu não tenho dúvida. Então nós podemos seguir e fazer isso. Mas eu já quero dizer, adiantar para vocês, que esse não é o propósito de Jesus. A igreja não é o lugar de curar pessoas. A igreja não é o lugar de pessoas que estão com problemas financeiros resolverem os seus problemas financeiros. A igreja não é lugar para quem está desempregado arranjar emprego. Não é. Não é. O papel da igreja não é curar pessoas. Traga o seu amor em 3 dias em outro lugar e não aqui. A igreja não tem esse propósito. Então por que Jesus está fazendo isso? Você pode me perguntar. E aí a gente começa a andar e aprofundar o nosso entendimento naquilo que eu tenho falado desde a escola bíblica dominical, a teologia bíblica, que nada mais é do que entender a Bíblia. E entender os propósitos, e como esse texto está ligado a tudo que está acontecendo. E tudo que vai continuar acontecendo. Um dia, ensinando como aqui, ao terminar o ensino, e o Wesley sabe quem é a pessoa numa reunião informal perguntou para mim, pastor, eu não sei se o senhor acredita nas coisas espirituais. Eu tinha acabado de ler a Bíblia. Ou seja, as pessoas acham que eu sou cético, que eu não creio que Deus cura. Não, irmãos. Quem cura sempre é Deus. Eu já experimentei orar por pessoas que estavam desencanadas, e essas desencanadas não é uma pessoa desconhecida, estou falando do meu pai. E essa pessoa levantar em poucos dias e passar a recuperar-se. E não aconteceu nada de extraordinário, nada diferente, vou mudar, nada diferente, a não ser o fato de eu ter ido lá e orado pelo meu pai. Nós oramos e as pessoas ficam curadas. Nós oramos e as pessoas que estão desempregadas conseguem trabalho. Nós oramos e pessoas que estão angustiadas encontram paz. Oramos e Deus age. Mas eu quero dizer que este não é o centro do nosso propósito.
Porque 12 anos depois de eu orar pela vida do meu pai, naquela mesma condição, ou uma condição parecida com aquela, o mesmo crente, orando pelo mesmo pai, novamente enfermo, com o mesmo amor e dedicação, em nome do mesmo Jesus, e Deus levou meu pai. O que isso revela? Que Deus cura como quer curar. Deus abre portas quando Ele quer abrir, e Ele leva para si quando Ele quer. Ele fecha portas quando Ele quer. A minha oração não estabelece os desígnios do Senhor. Nunca foi assim e nunca será. Ainda sobre isso, quero dizer que sim, a Bíblia nos ensina que oremos, que supliquemos, que clamemos pelos enfermos, mas Deus cura quando é para o louvor da sua glória, segundo os seus propósitos. Pegar esse trecho como outros e fazer disso um ensino para dizer que este é o papel da igreja é um equívoco, porque a igreja tem um papel principal: anunciar o reino de Cristo Jesus para o louvor da glória de Deus. Nós temos que anunciar uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré, crucificado e ressurreto, que cura quando Ele quer curar. Mas eu preciso ainda dizer uma outra coisa para você. Quando a pessoa está fazendo quimioterapia, passa por uma cirurgia, está no tratamento médico, também quem está curando é Deus. É Deus que cura, porque Ele é que é o dono da vida. E vou falar mais sobre uma coisa, e espero que você entenda. Quando a pessoa está no meio daquela religião que não é a que você professa, e aquela pessoa passou lá por um rito religioso, e ela ficou curada, eu quero te dizer uma coisa também: quem curou aquela pessoa foi Deus, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Mas fizeram lá uma oferta, uma oferenda, recebeu um passe, e a pessoa ficou curada? Como pode? Não sabe. Autor e consumador da fé. Deus que opera a restabelecimento por meio de médicos, remédios, de qualquer jeito, porque tudo está sob o controle benigno dele. Ok? Ficou claro? Se você tiver dúvida ao final disso, pode me procurar, eu te explico melhor. Se você ficou com dúvida, pode procurar o pastor Ed, que ele vai te explicar melhor. É Deus quem cura. Eu quero dizer uma coisa para você: Satanás não dá nada para ninguém. Sabe por que ele não dá nada para ninguém, irmãos? Porque ele não é dono de nada. Todas as coisas pertencem ao Senhor, somente a Ele. Jó 41:11. Tudo que está debaixo dos céus é meu. Então, se alguém ficou rico porque fez um pacto com o diabo, isso é bobeira. Ele não pode dar, não é dele. Quem deu aquela riqueza, aquele que não é grato, é Deus. Sempre Ele. Sempre é Deus, porque Ele é dono de todas as coisas. E assim a gente vai entendendo a partir da teologia bíblica. Mas fica a pergunta: por que Jesus fez isso? Pelo mesmo motivo que, quando Moisés subiu ao monte para receber a revelação de Deus, ele recebeu a lei de Deus e fenômenos aconteceram. Por que aqueles fenômenos aconteceram? Para que testificasse a presença de Deus. O rosto de Moisés iluminado, a face de Moisés a ponto deles não conseguirem olhar, o monte fumegando. É a criação dizendo: Deus está entre nós. Perceba o que aconteceu, por exemplo, em Atos 2. O que aconteceu em Atos 2? Fenômenos para marcar o início da era apostólica, a era do alcance dos gentios. É isso que está sendo demarcado do ponto de vista histórico ali.
porque aqueles homens precisavam ter reconhecido neles uma autoridade divina para falar em nome de Deus. Assim também como acontecia com os profetas. Por isso, como aconteceu com Eliseu, deitando sobre aquela pessoa morta e ela ressuscitava, mandou que o machado saísse, saiu, para mostrar diante daqueles que estavam ao redor que Deus estava acompanhando, dirigindo, que aquela pessoa falava em nome de Deus. Por isso ele era chamado o homem de Deus, o profeta de Deus. Os apóstolos, de igual modo, recebiam sobre si uma autoridade específica para não só ensinar a doutrina apostólica falando, mas também escrevendo. Por que eu não tenho a mesma autoridade dos apóstolos, irmãos? Eu não posso dizer, eu não tenho ouro nem prata, Alex, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. Porque essa é uma demarcação histórica acerca do ofício dos apóstolos. Eles iam receber uma tarefa autoritativa. E então aquilo que eles diziam e escreviam era reconhecido como uma ação de Deus. Até que todas as escrituras pudessem ser elaboradas, fechadas. Isso quer dizer o quê? Que eu não oro e as pessoas não ficam curadas? Não, irmãos. Eu continuo orando e pode acontecer. Mas é diferente do ofício dos apóstolos, dos profetas. Agora eu falo, não como eles diziam, mas eu falo, peço, suplico, em nome de Cristo Jesus. Porque ele já veio, ele já esteve entre nós e deu autoridade aos apóstolos para cumprirem esse papel. E volto à pergunta: então por que Jesus fazia isso desta forma? Que Deus estava marcando no tempo e na história que o reino havia chegado. É isso. A promessa do Antigo Testamento, aquilo que foi experimentado na figura de José, de Elias, de Eliseu, de Jó, de Abraão, de José, como vimos hoje cedo. Chegou o tempo, ele está entre nós. Uma vez Jesus pregando dentro de uma sinagoga, uma pessoa endemoniada pergunta, e o texto bíblico revela claramente que era o próprio demônio perguntando: já chegou o meu tempo? Vocês entendem? Havia expectativa do estabelecimento do reino. Do reino. O que Jesus está dizendo? Sou eu. E perceba que este ministério de Jesus, ele começa lá na Galileia, quando ele abre as escrituras e diz: olha, o que está sendo prometido aqui está se cumprindo. Sou eu. Perceba que Jesus vai fazendo isso em vários lugares. E muitas vezes ele diz assim: olha, não saiam por aí comunicando, porque precisava chegar o tempo exato, preciso, onde, a partir daquilo que ele fosse fazendo, gerasse um incômodo, tamanho, que ele fosse levado à cruz. E perceba, e não sei se você lembra, qual é o ato final do ministério de Jesus. Você lembra qual foi o ato final do ministério de Jesus? Alguém lembra? Qual foi o ato final do ministério de Jesus? A ressurreição de Lázaro. E perceba que, diferente de muitas outras vezes, agora estando ali na região próxima a Jerusalém, Jesus não faz questão nenhuma de que isso não seja propagado. Nenhuma. Perceba, e o Evangelho de João descreve isso com muita clareza. Ele, inclusive, faz isso de forma pública. Ele vai ao encontro das irmãs de Lázaro e ele nem vai à casa delas. Ele as encontra na rua. E a multidão se aglomerou ao redor dele. E se você continuar lendo o livro, o Evangelho de João, a partir do capítulo 12, o texto vai deixar claro, é que a partir daí se intensificou a perseguição a Jesus e a Lázaro, que havia ressuscitado. Obviamente, irmãos, que curar pessoas não é o aspecto central da anunciação de Cristo. Porque sabe o que aconteceu com essas pessoas que foram curadas por Jesus? Sabe o que aconteceu com cada uma delas? Elas um dia adoeceram de novo e morreram. Todas elas. Se a igreja propõe
colocar no centro da sua mensagem, resolver problemas temporários das pessoas, estamos perdendo tempo. Esse não é o centro do nosso fazer. Isso é parte integrante do que podemos fazer, mas não o centro. O centro é a anunciação de Cristo. O centro não é resolver os problemas temporários das pessoas. Isso, ao contrário, muitas vezes é ensinado de forma equivocada e faz com que as pessoas aprendam uma teologia errada, onde as pessoas vivem imaturas e não conseguem, muitas vezes, lidar com a adversidade. Eu tenho uma notícia para te dar: você vai sofrer. Você vai ficar doente. E você vai morrer. Você vai ficar doente, você vai morrer. O teu tempo está esgotando. Você vai passar por adversidade. Eu tenho dito isso para jovens apaixonados, desejando, planejando casar. Eu tenho dito para eles: se a tua expectativa de redenção da tua vida é o teu casamento, você vai se frustrar. Porque casamento traz junto problemas, crises, dificuldades. Por quê? Porque o casamento não é redenção. Porque o emprego que você tanto espera, cria nele uma expectativa redentora, não é redenção. A casa, tanto que você quer comprar, se você gerar uma expectativa redentiva nela, ela vai te frustrar. Então, cuide da sua saúde, se alimente bem, faça atividade física, estude, forme, planeje a sua vida para se desenvolver tudo que você puder. Mas você vai ficar doente e vai morrer. Se tudo der certo, você vai ficar doente e morrer. Se tudo der certo. Se não der certo, você vai morrer abruptamente, sem adoecer. Realidade crua. Então, como o Evangelho de Jesus pode ter no centro da sua mensagem a cura, irmãos? Como a Igreja de Cristo pode anunciar a cura como centro da nossa esperança? Porque lembra o que aconteceu com os leprosos? Eles foram curados. Mas a Bíblia nos mostra quantos voltaram para agradecer? Sabe o que isso nos mostra? Que a indicação que só um se converteu. Então a vida daqueles que foram curados passou a ser uma vida jóia a partir daí? Não. Os seus familiares morreram, eles passaram por aflições, por dificuldades. Ou seja, é a vida ordinária. A vida ordinária é dura, é difícil, é frustrante. Temos alegria, muitas vezes gozo, satisfação, e daqui a pouco o pastor Evaldo, meu pastor, ele diz assim: depois de uma tempestade vem sempre outra tempestade. É gente madura. É gente madura que já não tem essa visão infantil da vida. Não vai chegar um príncipe encantado. Não vai chegar uma princesa. Não vai. Eles não existem. Não vai chegar um governante que vai fazer com que os pobres deixem de ser pobres. Vamos voltar nessa pessoa porque ele vai mudar a nossa vida. Não muda. É mentira. É engodo. E por isso a igreja fica perdendo tempo discutindo sobre candidato A ou B. É um engodo que os que estão envolvidos na educação falam. A educação muda as vidas. Não muda. Não, do ponto de vista essencial, não muda. Isso é uma falácia. É um engano. Só uma pessoa muda vidas. Jesus Cristo, Rei da Glória. Só Jesus. O noivo, a noiva, a esposa, o filho. Pastor, eu tenho muita angústia porque eu não posso gerar um filho. Eu entendo. Quando eu tiver um filho, minha vida vai mudar. Vai piorar. Porque junto com o filho, sabe o que vem? Já sabe, problemas. Os filhos crescem, revelam
Sabe o que eles revelam? Já na medida que eles vão crescendo? Que eles são egoístas, que eles são rebeldes, que são gente, como nós somos. Como nós somos. Então o que Jesus está fazendo? Jesus está colocando placas. Sabe o que são placas? Tem que botar ali na estrada Campo Grande. Rua Campo Grande. Uma placa. Igreja Soma. Sabe o que Jesus está fazendo, irmãos? Colocando placa. Placa é indicativo. Igreja Soma. A placa é a Igreja Soma ou a placa é só um indicativo para como chegar na Igreja Soma? Insisto. Você vai na Avenida Brasil. Aí quando você está chegando ali na Turma Mendanha, Campo Grande, tem uma placa Rocha Faria. Certo? Eu pergunto, ali o Rocha Faria? Não, entra aqui que você vai para o Rocha Faria. Não é assim? O que Jesus está dizendo é: eu cheguei. O meu reino está estabelecido. Aquele que cura, não com essa cura, porque estes morreram. Aquele que pode ofertar aquilo que ninguém pode ofertar. O que Jesus está fazendo é didaticamente, misericordiamente, dizendo: eu quero ensinar uma coisa para vocês. Eu sou todo-poderoso. Quando levaram uma pessoa doente que não podia andar, e desceram pelo telhado diante de Jesus falou: perdoados estão os teus pecados. E arrazoaram entre si nos seus corações: como assim ele pode perdoar pecados? Aí diz o texto: sabendo que eles arrazoavam em seus corações, Jesus disse: levanta e anda. Para terminar, irmãos, Jesus não é um curandeiro. Jesus é aquele que está descrito em Apocalipse 21. Essa cura é uma placa dizendo que um dia ele vai tabernacular conosco. Essa placa está dizendo que um dia ele vai enxugar do nosso rosto toda a lágrima e não haverá mais a morte. Não haverá mais a morte. É uma placa que indica que um dia nele haverá um tempo onde todo o nosso sofrimento será extinto. E nós viveremos eternamente na sua presença. Continua clamando a Deus para que Ele te abençoe, te cure as pessoas. Diante da sua angústia, faça como o salmista, coloca diante do Senhor. Algumas Ele vai atender, outras não. Mas ainda assim, Ele estará te conduzindo até aquele dia onde você estará na presença dele. E toda essa dor, toda essa angústia será extinta. Essa mensagem, ela chega aos nossos corações da seguinte forma: espera mais um pouquinho. Vai passar. Tenha paciência. É assim mesmo. Ora cura, ora não cura, mas a cura eterna já te alcançou. Romanos 8. E assim sendo, nada nos separará do amor que há em Cristo Jesus. Por isso nós somos mais. Aleluia. Vamos participar da ceia do Senhor.